Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o José e hoje nós vamos falar de mais um sacramento. Depois de um bom tempo, assim, sem continuar essa série, vamos agora falar sobre a unção dos enfermos. Para falar com isso, sempre aqui comigo, minha irmã, Bruna. E esse ano se completam 11 anos que eu recebi a unção dos enfermos. É isso aí. Então, pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, Bruna, vamos então falar, né, do outro sacramento da cura. A gente já falou dos três sacramentos, a gente já falou dos sacramentos de maneira geral, falamos dos três sacramentos da iniciação cristã, né, batismo, crisma e eucaristia. Falamos Uhum. da penitência, né, confissão, e agora fechamos os sacramentos da cura com o sacramento da unção dos enfermos. Acho que a gente pode começar com o ponto de que, vamos lá, extrema unção, esquece esse nome, ok? Sim, Não, sim, não existe extrema unção, gente, isso. tá? E a unção dos enfermos, como o nome diz, é enfermo, não é para quem tá morrendo, é para É. quem tá doente, para quem está enfermo, É, ele né? tem a situação de quem está quase morrendo também, que a gente vai citar, mas não é só para Sim. isso. Mas tem toda uma questão histórica, né? Eu acho que assim, a igreja então tem esse sacramento, que a igreja, né, primeiro falando de maneira geral, que acredita que é sempre aquela coisa, né? Sempre o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível, né? Então, que é algo instituído por Cristo, Uhum. né? Então transmite, é a presença de Cristo, é desse Cristo morto e ressuscitado que realiza uma graça na pessoa naquele momento. E no caso dos santos enfermos, a gente acredita que tem esse sacramento que Deus deixou para confortar as pessoas que estão enfermas, seja por uma questão, é, por uma doença, por uma debilidade física ou pela velhice, né? Ou pela idade, né? Então, Uhum. e sim, daí é uma coisa que é interessante já começar a falar, assim, é que esse sentido é, da enfermidade na salvação, no plano de salvação de Deus, né? O sentido da doença, da enfermidade. Sim. A gente vai ver que muitas vezes, se tinha até um pouco no Testamento, você tem, mas o próprio Antigo Testamento, ele vai tendo livros que vão combatendo isso, e isso tem uma ideia, e às vezes alguns dos nossos é, irmãos distantes de algumas linhas, e como se assim, de como se a doença fosse uma punição, né? E talvez uma passagem clássica é do cego de nascença, em que os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou, ele ou os seus pais, para ele ser cego? Né? O sentido de que é como se a doença fosse uma punição por um mal que a pessoa fez, por um erro que a pessoa fez, a pessoa então é punida fisicamente. E não é bem assim, né? Sim, eu vou dizer que Deus pode utilizar de uma doença para tentar fazer a pessoa se aproximar, mas não é no sentido de punição, é no sentido de trazer uma Principalmente no salvação. sentido de doença de nascença, tá? Principalmente na questão de uma criança ter nascido com alguma deficiência, com alguma coisa, isso não é uma punição divina pelo erro dos pais. É, não é. Isso com certeza. Nem sempre a gente vai conseguir entender todos os desígnios de Deus. Aqui, a gente não vai conseguir compreender tudo, né? Deus, ele se utiliza de alguma forma das enfermidades, ele permite certas coisas. Seja às vezes para a pessoa crescer no amor. Sim, às vezes ele pode permitir, eu até falar, daí, tirando a partir da doença, ele pode permitir que uma pessoa, por exemplo, adoeça para que talvez a partir daquela doença ela se abra, né, mais para a ação divina. Então, Sim. talvez você ouvinte, você conheça alguém, eu conheço pessoas assim, que começaram a se aproximar de Deus após uma doença, né? Descobriu uma doença ou após um acidente, alguma coisa assim, porque de repente aquele contato com o perceber que eu não sou eterno, que a minha vida é finita, porque a doença ela começa a nos ajudar a pensar nisso também. Então, uma pessoa numa doença, ela automaticamente ela pensa e reflete mais sobre a morte e sobre o fim da vida, é normal, né? Uma pessoa aqui, eu estou falando de doenças graves mesmo, né? Então, a pessoa vai Sim, acabar pensando nisso, porque ela se depara com a sim. possibilidade de sim.
de que ela venha a falecer se essa doença não for curada, né? Ela percebe isso, É, ou mesmo que não, sim. ou ela debilita, O, ou ao menos ela limita a vida dela, uma vida que antes ela aparecia ali, de repente ela se vê limitada na vida dela, nas coisas que ela pode fazer, nas coisas que ela né, pode ir, nos lugares que ela pode é quando frequentar. a gente tem noção da nossa pequeneza, nossa fragilidade, Isso, né? Tem uma vez uma pregação do falecido Dom Ascona, né? Ele foi num encontro no Enfield, tava lá para os universitários. Ele fez uma pregação pra gente. Ele falou que só quem já morreu que sabe viver. E tem todo um sentido muito profundo nisso, porque daí sim, ele contou a questão, né, de você se deparar com a morte, de estar desenganado, e a questão também de você morrer para o mundo, né? sim. Do homem velho morrer. E é fortíssimo isso. E daí o sentido final dessa questão da doença, do sofrimento, tudo, ele se dá justamente com Jesus Cristo na cruz. Uhum. Esse sentido, né, do amor, da morte, tudo no desígnio da salvação, a partir da sua paixão, em que ele entrega a sua vida livremente, né? Que ele fala, minha vida não é tirada, ele a dá, né? Ele se entrega, né, para sofrer, diz nós, e na cruz nós encontramos essa grande resposta para nós, né? Então, acho que primeiro é importante é compreender isso, é entender isso, né? E até falo isso porque talvez, seu ouvinte, talvez você possa se deparar com você mesmo ou alguém próximo de você e a gente se questiona muito isso. E como eu disse, nem sempre a resposta vai ser fácil, não vai ser, e às vezes a gente não vai ter uma resposta assim, né? E Nem sempre a se resposta vai ser confortante no primeiro momento. não, e às vezes não vai ter uma resposta necessariamente, Bruna. Eu acho que isso talvez é Não, mais realmente. ainda. Não vai ter uma resposta. Às vezes a gente não vai entender exatamente por quê, Uhum. mas há um sentido de confiança, de entrega em Deus. E aqui a gente está falando de situações sérias mesmo, de que a gente percebe que não tem uma cura, que tem uma debilidade séria, que é de doenças de gravidade séria, né? É. Que realmente afetam para valer a vida, né? Que se não levam morte imediata, mas limitam, né? Não aquela doença que a gente, né, pegar uma gripe, que tu pode até ficar mal de cama ali 1, 2 dias, mas tu melhora, né? Ah, mas uma coisa grave mesmo. Então Bruna, eu ali a acho que vou gente. aproveitar esse momento, então, para contar sobre a questão de como eu recebi o sacramento, que eu era uma adolescente. Pode ser, Pode ser? Porque daí depois a gente explica porque entra daí nesses quesitos, né? Então, pode. assim, gente, é, a nossa família, né? Eu e o José, para quem talvez esteja chegando agora, nós somos irmãos mesmo, né? Aham. E eu sou a irmã mais nova do José, e nós temos uma doença na família, que é a escoliose, que é um desvio na coluna, uma má formação na coluna, e que pode precisar de cirurgia, né? No caso, o José fez cirurgia com 16 anos e eu fiz com 14, alguns anos depois dele. Só que o meu caso, depois eu contraí, por causa dessa cirurgia na coluna, eu tive uma queda, né? Caí de bumbum, assim, bem queda de criança, bem boba. E eu contraí uma bactéria que desenvolveu uma doença chamada osteomielite, né? Uma doença nos ossos. E é uma coisa que normalmente ela se dá em alguma extremidade do corpo, então no dedo, às vezes numa perna. E o tratamento mais convencional é, infelizmente, ainda a amputação, né? Só que eu tive isso na coluna, então não tinha como amputar. Não tem como a pessoa ficar sem coluna, né? Não, não tem como tirar um pedacinho da coluna, né? Então eu fiquei, né? Então, assim, eu passei por uma cirurgia grande com 14 anos e com 15 anos eu desenvolvi essa doença. Não foi erro médico, não foi culpa dos médicos, foi porque eu caí e essa bactéria, ela se aproveitou. É uma bactéria que tá no ar, infelizmente qualquer um tá sujeito a pegar ela, tá? Só que aí começou todo um tratamento e eu passei por mais 4 cirurgias na coluna, né? E tinha um buraco nas minhas costas, vazava pus o tempo todo. Eu fiquei 2 anos entre internações no hospital, né? E isso foi entre os meus 15 até os 17 anos. Os médicos não sabiam mais o que fazer. Eu tive médico velho, já idoso, olhando pra minha cara e falando: Bruno, eu estudei isso só na teoria.
Eu não sei o que fazer, É, porque né? tecnicamente E, pode acontecer, mas, como você disse, é incomum acontecer nessa área, né? E. é, eu tive, só pra ter uma noção, pra quem conhece, coisa assim, eu tive uma doença do House. É uma doença que É, aparece em episódios do House. porque que acontece? Pra deixar claro também qual que é a dificuldade um pouco, porque assim, a osteomielite, tipo, é causada por bactéria, mas pode ser qualquer tipo de bactéria que daí acontece isso, começa a dar esses problemas no osso. Só que daí a dificuldade é É, justamente isso, é tipo assim, tá, que bactéria que tá, né? Não tem muito como fazer você tem que meio que na tentativa e erro, né? De medicamento e até toma tu achar um. antibiótico. E daí não toma um antibiótico, tu vai tomar um coquetel de antibióticos, uma bomba ali pra tentar bater essa bactéria. Aí tive problema no pulmão porque tive uma reação alérgica a uma medicação, a um antibiótico. Fiquei em isolamento no quarto. Eu fui para a Jornada do Mundial da Juventude de 2013 na cadeira de rodas porque eu não podia fazer esforço físico por muito tempo, não podia caminhar muito tempo. E por mais que a gente mantivesse a fé, a gente tava realmente meio que sem saber o que fazer já, né? E daí foi o José, né? Não se sugeriram para você, ou você pensou só por conta, né? Mas que de levar um padre para me dar uns enfermos quando eu tava para fazer a quinta cirurgia na coluna, né? E que foi a última cirurgia na coluna. Eu tive que passar por outras cirurgias, mas entra daí depois isso é para outro assunto. E eu lembro que a nossa mãe ficou meio bolada de eu receber a unção dos enfermos, porque o pessoal ficou assim, pô, não, ela não tá morrendo. E realmente eu não tava morrendo. Mas ia ser a quinta cirurgia na coluna, em menos de 3 anos. Os médicos não sabiam mais o que fazer. Bom, Eu, a situação da Bruna, até, eu sei que a história é tua, mas eu tava colocar por fora, visando uhum, fora, pra vocês entenderem, uhum, porque que assim, ó, a Bruna, ela, de maneira geral, ela não tava correndo um risco de vida iminente, sabe? De tipo assim, ela vai morrer. Só que o problema é que ela estava numa situação limitante. Então, por exemplo, assim, a gente chegava lá, a Bruna conseguia conversar, ela lia, só que o problema é que, por exemplo, ela estava numa situação que ela não podia sair do hospital. Né? Ela conseguia até melhorar nesses idas e vindas. Ela teve períodos que ela saía, até veio para casa por um tempo, mas teve que voltar de novo, sabe? Então, porque ela ficava nisso, sabe? Então, eles estavam sempre nesses 2 anos conseguindo controlar a doença, mas não conseguiam, de fato, acabar com a doença. E naquele momento a gente não sabia, né, até um dia, né, quando a gente falou como ia na tentativa e erro, porque era realmente assim um pouco. Eles faziam, testavam o medicamento, às vezes a Bruna dava uma melhorada, assim, nossa, parecia que aí, de repente, passava, para quem entende um pouquinho mais, passava ali um pouquinho a bactéria ia se acostumando com aquilo dali, de repente se tornava resistente àquele antibiótico, depois de umas 2 semanas aquele antibiótico já não fazia mais efeito. Daí pronto, bora é, testar outro, outro antibiótico, assim, eles faziam a cirurgia para explicar. Eu coloquei a primeira cirurgia, que foi por causa do desvio, eu coloquei 14 pinos na coluna, né? Na parte lombar, em 7 vértebras. Eu coloquei 14 parafusos. Aí, eles abriam, faziam a raspagem, a limpeza da coluna e jogavam o antibiótico ali em cima, né? Para tentar é, fazer um tratamento intensivo. Aí fechava a coluna, dava 2 dias, estourava de novo a ferida, né? é, Então, assim. E é, daí, nessa última cirurgia, né? Foi. Eu lembro que eu tive uma discussão com o médico, porque, pô, eu tava cansada, né? Eu tive 2 discussões com médicos. Para você ter uma noção que, assim, para quebrar também aquela falsa lógica que existe já desde o Antigo Testamento, de que coisas boas acontecem para pessoas boas, coisas ruins acontecem para pessoas ruins. Isso não é verdade, isso não tem fundamento nenhum. Infelizmente, pessoas boas também estão sujeitas a coisas, a terem maus momentos da vida, né? E tem muita gente aí ruim que se dá muito bem, infelizmente, na vida, tá, né? Bem aparentemente. E eu tive discussão com o médico de eu olhar assim, poxa, eu tô sendo fatiada, eu tô sendo aberta aqui, é o que tô sofrendo. Só que daí foi realmente o médico falou assim, mas é o que tá te mantendo viva.
porque só o tratamento via oral não funcionava, só na veia não funcionava, e o que estava me dando uma sobrevida de me manter para eu conseguir fazer alguma coisa ainda era esse tratamento da coluna intensivo, né? De abrir e jogar o antibiótico lá dentro. E daí o José veio com a sugestão, né, com a proposta de eu receber a unção dos enfermos, porque eu podia receber naquele momento, Uhum. né? Eu podia ter recebido antes, né? E Mas, né, até por eu uma. poderia ter recebido antes, mas mesmo nós sendo da igreja, tendo uma caminhada, a gente não. É, Infelizmente, a gente não pensa nas maravilhas que a nossa igreja tem. a gente ainda, né, eu vou dizer que eu não, né, ainda tenho muito a crescer, mas na época era ainda muito menos do que hoje, né? O que é o Sim. tendo sobre a igreja, que eu conheço tudo, né? Hoje em dia eu teria feito na primeira vez já, né? Antes da doença, né? Já faria, porque tecnicamente, Antes da depois a gente vai primeira falar. cirurgia, que nem era. Depois a gente vai entrar mais melhor nisso, mas não, nem Uhum. vamos, mas acho que fala um pouquinho mais agora, depois a gente vai entrar nessa questão lá de quando pode receber, né? É. Aí o padre foi lá, né? Monsenhor Bertino, que é um padre idoso aqui da nossa arquidiocese, homem maravilhoso. Ele foi lá dar a unção dos enfermos para mim. E passou o óleo, rezou por mim e tal, né? E o óleo tem a questão, né, o sacramento também de curar, de perdoar os pecados, né? E então é só o padre que pode dar, né? É de padre pra cima, o bispo também pode, né? Sim. Beleza, eu fui pra cirurgia, né? Recebi antes da quinta cirurgia, fui pra cirurgia. Gente, eu vou ser bem sincera, foi um negócio até assim, tipo, engraçado. Porque nessa última cirurgia foi a cirurgia que eu tive a pior recuperação. Demorou mais pra eu me recuperar. Eu acordei com uma sensibilidade muito limitada das pernas. Até deu um susto de achar que podia ter dado alguma sequela, né? E eu não conseguia me levantar direito, porque eu ficava tonta. Então eu tive suspeita de meningite. Foi assim, um caos. Mas deu certo. Demorou para mostrar resultado, mas a bactéria não voltou. Porque nessa última cirurgia eles tiraram os pinos, né? E fizeram isso também num ato desesperado, porque quando se coloca parafuso na coluna, a pessoa vai morrer com o parafuso, a pessoa não vai tirar o parafuso da coluna. E eles tiraram, porque era melhor eu ter a coluna torta do que com a bactéria. E por um motivo que não tem explicação na medicina, a minha coluna não voltou a entortar. A bactéria não, né, parou de ser ativa. Eu tenho a bactéria no corpo, sim, é uma bactéria que nunca vai sair do meu corpo, tá? Mas eu não transmito ela, então eu tive minhas filhas e elas não correram nenhum risco de contrair a doença, né? De contrair a bactéria. E hoje nem parece que eu tive uma internação tão profunda. Eu atribuo, sim, que foi a unção dos enfermos que deu força e talvez também iluminou os médicos para terem uma ideia do que fazer, porque os médicos não sabiam o que fazer. Amém. Amém. E daí eu vou colocar assim, ó, uma coisa, tá? As pessoas muitas vezes viram e falam, você tem que confiar em Deus, e já me falaram essas besteiras pra mim na época, tá? Ai, tem que confiar em Deus, tem que parar o tratamento, não tomar medicação, faz não sei o quê. Você tem que confiar em Deus e aliar os tratamentos. Sim. Não seja doido de ignorar o médico, não seja doido de não tomar medicação, de não tomar um antibiótico, não fazer o tratamento É. médico. Inclusive, pede intercessão de São Lucas para interceder pelos médicos, né? De que é o padroeiro dos médicos, né? Exato! Então assim, e daí talvez assim, agora daí fazendo essa ponte, né? A grande Uhum, referência bíblica que a gente tem da unção dos enfermos é a passagem da carta de São Tiago, né? A carta de uhum, São Tiago, capítulo 5 versículo 14, versículos 14 e 15. Que diz assim: uhum. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. Né? Então, aqui é essa grande referência bíblica que a gente tem da unção dos enfermos, da unção com óleo. Acho que assim,
unções com óleo eles sempre apareceram em vários sentidos, da unção dos reis, não sei o quê, os profetas, tudo, tal, tal, tal. É, o Messias, ser ungido, mesmo que não tenha o óleo em si, mas e sempre ligado com a unção, sempre muito ligado na Sagrada Escritura, com a ideia do Espírito Santo vindo agir sobre a pessoa, né? O Espírito Santo que Uhum, vem investir a pessoa, o Espírito de Deus agindo sobre a pessoa. Só que essa unção de São Tiago, ela é totalmente original, né? Ela não tem, ela em relação ao Antigo Testamento, né? E ele fala, né? E uhum, ele coloca bem no contexto da fé, né? E a oração, e ele fala, a oração da fé é unção com óleo. Então, é até interessante que o fato dele falar da oração de fé já exclui a ideia de como se de uma concepção mágica do óleo, como se tipo assim, não, o óleo por si só, né, como se fosse uma mágica. Não, não é uma mágica, uhum, né? O óleo é um sinal, todo, tal, 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 um veículo que Deus usa, mas é dentro todo de um contexto de oração, né? Então, e aí, então, basicamente ele já fala, né? Ele deixa claro, né? Ele deixa a ideia já eh, de uma oração do ministro, né? Que faz, porque ele fala que chama o presbítero. Ele dá a ideia já de um rito apropriado, né? E ele fala dos efeitos, né? De salvação, de cura e de perdão dos pecados, que a gente vai se aprofundar nisso, mas ali nesse trecho ali, São Tiago está expresso tudo sobre a unção dos enfermos. O que a igreja, então, fala sobre a unção dos enfermos, tá ali resumidinho já nesses dois versículos ali da carta de São Tiago. uhum. Bom, e daí a gente pode falar um pouquinho do desenvolvimento histórico, né? Então, para a gente seguir, né? Então, assim como se você ouvinte já ouviu algum dos outros nossos programas sobre os sacramentos, a gente basicamente faz isso, né? A gente faz ali uma parte mais teológica um pouquinho, depois sentido bíblico, o histórico, depois a gente vai entrar no rito, né? E questões pastorais, tá? Então, na história da igreja, né, que marcam, então, assim, a gente tem, né, basicamente os quatro momentos divididos, né? Então, primeiro, Uhum. da época apostólica até a Reforma Carolíngia, ali pelo século VIII, né? A Carolíngia, né, na época de Carlos Magno, tudo, né? Sim. O primeiro documento, segundo os documentos antigos que a gente tem, é a tradição apostólica, que ele era atribuído a Hipólito de Roma, mas hoje se sabe que não foi ele, e, e, e porque antes se atribuía do Hipólito de Roma e achava-se que era do século III, mas hoje sabe que é do século IV, na verdade, né? Mas ainda assim, é um dos antigos que ele fala, né? Se alguém oferece óleo, depois de citar a peça eucarística, né? Ele tem assim, sobre a unção, ele diz assim, se alguém oferece óleo, que o bispo dê graças da mesma forma que o faz da oblação do pão e do vinho, que se expresse não nos mesmos termos, mas no mesmo sentido, dizendo, assim como na santificação desse óleo, dás a Deus a santidade aos que com ele são ungidos e o recebem, com ungistes reis, sacerdotes e profetas, assim também dá força a todos os que provem e saúde a todos os que o usem, né? Então aqui não fica muito claro, isso é uma bênção específica para usar óleo para os enfermos, mas ele tem um pouco nesse contexto, né? Do nosso uso do óleo, né? Então ele fala, né? Ele fala um pouco desse oferecimento do óleo, né? Uhum. Alguns sacramentos antigos ali, né? Desse período, a partir do século V, eles começam então a tem já uma fórmula epiclética, ou seja, uma fórmula de invocação do Espírito Santo sobre o óleo, né? Para pedir Espírito Santo para que, abençoando este óleo para que ele seja usado para para das pessoas, né? Para ser aplicado sobre os enfermos. E daí, às vezes, em alguns textos ele varia um pouco, às vezes sendo o óleo usado como unção, como bebida, como aplicação, né? E às vezes não deixando muito claro quem aplica em si, né? Nesses textos mais antigos. É, Mas, de maneira geral, né, o que que a gente tem, né, nesses textos, né? A gente tem desde o século III, então, fórmulas de bênção, vale para os enfermos. O ministro dessa bênção é o bispo, geralmente, né? Quem dá a bênção, né? Que faz durante a prece eucarística.
O óleo consagrado pelo bispo recebe do Espírito Santo as virtudes curadoras. É, dos escritores eclesiásticos, né? Então, dos autores da igreja surge a praxis da aplicação do óleo, né? E talvez nessa época não aplicada só pelos presbíteros, mas também por leigos, né? Uhum. Os destinatários são os enfermos, seja qualquer doença, e não só os enfermos graves, né? E a cura corporal é um efeito particularmente invocado. Então, ele era aplicado principalmente pedindo a cura, realmente, né? Então, Uhum. nesses primeiros, né? Mas não, a gente não tem relatos, né? Não, pelo menos não chegou para nós nada sobre um ritual específico de como se dá essa unção. Tem os relatos ali Sim. da bênção, mas não tem um relato do rito da unção em si. O passo a passo, né? Isso, o prazo de como era feita essa unção, não tem sobre a bênção, né? Mas não tem, tipo, como que era feito, né? Como... Bom, esse é o primeiro período. O segundo período é que a gente vai ter que daí é da Reforma Carolíngia, ali, século VIII, até o Concílio de Trento, né? Então, do século VIII ao século XII, primeiro, ele tem uma bastante documentação sobre essa prática, né, da unção, a gente vai vendo algumas mudanças que a gente vai ter do entendimento, no sentido, na aplicação e na celebração, né, dos ministros também, tudo. Então, assim, os rituais latinos, os rituais, você vai encontrar daí algumas diferenças, às vezes um pouquinho, né? Os rituais da unção, eles classificam basicamente eles em três tipos. Os do primeiro tipo, os mais antigos, ali do século VIII, emprega-se neles tem uma ou às vezes diversas fórmulas, no momento da aplicação unções, cujo número nem sempre é o mesmo e cujo lugar não é especificado. Então, tipo assim, ele é, o número ou é questão de quantas vezes, em quais locais do corpo a pessoa é ungida. Então ele não especifica, né, Uhum. exatamente isso. Ou às vezes ele muda também de um documento para outro, né? É, os rituais do segundo tipo, que eles são do século IX, já acompanham cada unção com uma fórmula própria. Então, para cada tipo de unção, né, para casos específicos, né, esses ele vai ter ali uma fórmula própria, mas ainda não se limita à questão dos cinco sentidos, que a gente vai ver depois, né, da aplicação. E os rituais do Uhum. terceiro tipo, já do final do século X, quase sempre reduzem as unções aos cinco sentidos, né? Então você aplicar sobre ele, sobre a questão dos cinco sentidos, né? Já no século X, cada vez mais a fórmula ela vai se aproximando da fórmula de uma absolvição penitencial. E também que nessas ali a gente vai vendo também que nesses ritos eles prescrevem sempre além da unção uma imposição de mãos, né? Com uma oração específica. Então, geralmente, a sequência que a gente vai ter nessa época, então ali tipo, a partir do século VIII até o século XII, ele tem a sequência ritual, né, de a entrada na casa, bênção da água e aspersão da água, confissão e ritos de penitência, né, salmos, orações, tudo, daí a unção e o viático, né, ou seja, a Eucaristia, uma passagem, né. Isso. Então, é nesse período também que cada vez mais vai se vinculando a questão da questão penitencial e a doença, eu acho, cada vez mais se conciliando a ideia de unção dos enfermos com aquele que está perto de morrer, né? A penitência Isso. recebida na hora da morte. Então, cada vez nesse período que vai se associando cada vez mais isso, né? É, e muito disso vai indo, né? Nesse período, então, a gente começa a documentação, a gente começa a perceber que cada vez mais vai entrando para isso. E que daí, então, ele cada vez mais ele vai entrando naquele sentido do nome que ele vai ter muito tempo, que a Bruna falou de que hoje ele já abandonou para justamente para dar o sentido melhor, que ele vai se tornando justamente a extrema unção, né? Uhum. Então, ele vai ser cada vez mais isso, né? A gente vai então para o terceiro período, que é a partir do Concílio de Trento, né? Então, o Concílio de Trento, até por essa questão histórica, porque assim,
Uma coisa que sempre tem que se entender é que, assim, o Concílio de Trento, quando ele é criado, o que que se ideia? Ele tem todo aquele contexto de, de, de confusão, tudo, né, do protestantismo. Então, ele quer regulamentar as coisas, e uma das coisas que ele regulamenta é os sacramentos, né? A gente, realmente no Concílio de Trento que é batido o martelo de serem sete sacramentos, e quais eles são, tudo. E assim, o Concílio de Trento, é muito interessante que o Concílio de Trento ele já tinha a ideia justamente de que, olha, a gente tem aqui, a gente está muito prático, muito confuso, então vamos tentar voltar às origens, né? Voltar ali. Só que é aquela coisa, né? No século XV, né, então a gente está falando ali de século XVI, né? A gente está falando de século XVI, e eles não tinham documentos tanto assim. Então, quando eles vão voltar, eles vão falar assim: vamos voltar ao princípio. O princípio deles, a gente está falando ali desses rituais do século X, século XI, que eles conseguem ter acesso, né, documentada. Onde já estava já designada essa parte de extrema-unção. Então, o Conselho de Trento, ele acaba se é, é, trabalhando bem a unção dos enfermos e sacramento como extrema-unção, basicamente, né? Ele vai ter muito caráter como um sacramento de passagem, né? Se preparar para a morte mesmo. Isso, de preparação para mim. Então, daí o ritual ele estabelece a unção nos cinco sentidos, né? Com a fórmula, por esta santa unção e sua piedosa misericórdia, o Senhor te perdoe o que pela vida cometestes, né? Então, assim, já bem, ó, até pela própria fala ali, tipo, já é bem essa ideia de fim de vida, né? E a unção daí é aplicada aos órgãos de sentidos, né? De cinco sentidos. Então, assim, então ele, depois ali, ele basicamente ele fica assim, sem grandes mudanças, né? E daí, é lá só na década de 40 no século XX, um pouco prévio ali, a Concílio Vaticano II, que com aquele movimento litúrgico de reforma começa a se entender um pouquinho melhor, né? A tradição, também com o descobrimento de alguns documentos mais antigos, vai se tendo algumas ideias, né? A necessidade da renovação litúrgica. E daí chegamos no Concílio Vaticano II, né? É extremamente recente na história da igreja. Se a O gente for Concílio Vaticano... lembrar, né, Sim. os nossos avós eram pré-conciliares, nasceram na igreja Sim, sim, pré-conciliar. sim, sim. Sim, sim. Tem padres, né? Eu conheço um padre aqui da SESI que ele foi, ele aconteceu de Ramos enquanto ele estava no seminário. Daí ele falou que, tipo assim, que quando ele foi ordenado já tinha acabado o Concílio Vaticano II, mas ainda não tinha o rito de ordenação. E daí então ele ainda foi ordenado no rito antigo, no rito anterior, porque ainda não tinha saído já os documentos, o Concílio Vaticano II tinha se encerrado, mas os ritos não estavam prontos, ainda não tinham todos os ritos ainda, sabe? Então ele ainda foi no rito antigo, tudo em latim, tal, sabe? Porque ainda não tinha os ritos, os novos ritos ainda promulgados, né? O padre. Só um É o padre parênteses Felício. É aleatório. O padre Felício, não sei se você conhece. Ah, não. Ele Só é. fazer um paralelo, assim, um parênteses, tá? Eu tava assistindo esses dias com o Pedro o filme de Paulo VI. Aí tem uma cena que ele tá celebrando a missa. Aí o Pedro falou pra mim, tradicionalista. Aí ele sozinho, ele falou, não, pera, ele ainda não inventou a missa. Porque Paulo VI ainda era bispo no Sim, filme. poxa. Ainda não era o Paulo VI. É Giovanni Roncalli, né? Não, Roncalli é o João 23. Ele é o Giovanni Battiste Montini. Acertei o Giovanni. Acertou o Giovanni. É que Tá. era João Batista Montini. O Giovanni Roncalli era o João 23, né? Seu João 23. Isso. Ah, tá. Tá bom. Então, Então não assim, me preocupe com papo, gente, que olha. o Concílio Vaticano II, ele não se aprofunda na doutrina dos santos enfermos. O que ele quer ele se preocupa mais com a revisão dos ritos, né? Mas ele toma algumas coisinhas ali e uma coisa em relação ao nome, justamente para resgatar. Que daí ele vem e trata de chamar de unção dos enfermos. Justamente para desassociar essa ideia de extrema-unção e de que a unção dos enfermos é para alguém que está para ser, né? Então eu até me lembro que
até daí comentando sobre a Bruna, quando eu sugeri tudo, tal, 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 a mãe, na verdade, até que aceitou mais de boa. Mas assim, teve outras pessoas da nossa família que realmente, assim, não acharam ruim porque tinham muito essa ideia da extrema-unção, de como morte, de como se, tipo assim, nossa, é tipo, como se eu tivesse, né, condenando, assim, né? Como se, tipo, se eu tivesse perdido isso. Ah, não vou, eu vou pedir pro padre dar unção dos enfermos porque eu perdi a esperança de que a Bruna vai se recuperar. E não, A única esperança da Bruna agora é o céu, porque não tem mais é. jeito. Assim, tem muita gente realmente que até hoje ela é resistente. E depois a gente vai ver que o próprio ritual ele abrange essas várias situações. Poção dos enfermos lá no ritual, né? É, então, assim, e também daí ele se aprofunda um pouquinho nessa questão do sujeito do sacramento, de quem pode receber o sacramento. O novo ritual ele é promulgado em 72, tudo. E a gente pode falar daí um pouquinho dessa celebração, né? De como é hoje a celebração da unção dos enfermos. Então vamos começar pela listinha de quem pode receber a unção? Isso, acho que podemos falar, né? Quem Fazer pode, né? check Quem mesmo. pode, quem. Acho que antes dele a gente pode falar quem pode, né? A gente já falou um pouquinho do que é a unção Uhum. dos enfermos, né? Então pode falar, Bruno, quem pode receber. Então, qualquer pessoa batizada na fé católica, né, como os outros sacramentos, você tem que ter o batismo, né, para poder receber os outros seis. Senão, já não pode. Tem que estar gravemente doente ou com uma enfermidade séria. Não precisa estar com risco de morte, mas tem que estar com. Tu não pode receber porque você deu um chute no. Arrancou, sei lá, tá com uma unha encravada. É que a enfermidade séria pode ser também assim, para vocês entenderem. Ela pode ser uma enfermidade que a pessoa está muito tempo com aquela enfermidade, que de alguma forma limita a vida dela, mas não necessariamente ela está correndo um risco de morrer iminente, mas ela está com uma doença que limita. De certa forma, era o caso da Bruna, por exemplo, se enquadra nisso. Então, não estava naquele momento correndo um risco de morrer, assim. A situação da Bruna não era crítica neste ponto, mas era uma doença que se promulgava a tempo e que não tinha uma perspectiva e que limitava ela, porque a Bruna, ela acabava tendo que ficar muito restrita ao hospital, tudo, tal, tal, tal. Não precisa necessariamente daí, mas é um pouco essa situação, né? Então, ela pode não precisa necessariamente estar correndo risco de vida, mas é uma situação que se prolonga, né? Então, Né? Ou então, por exemplo, a pessoa que não tem uma doença específica, mas por conta da sua idade de já ser avançado um idoso, vai ter uma fraqueza, vai ter toda uma debilidade do corpo, mas às vezes não uma doença específica, é só a é. idade. Pode receber também quem vai passar por uma cirurgia importante, né, ou de risco. Então, por exemplo, gestantes podem receber a unção dos enfermos, mesmo que gravidez não seja doença. Se elas forem passar por pela cirurgia da cesárea, que é uma cirurgia, né, bem invasiva e delicada, ou tiver alguma complicação na gravidez, né, que possa ter um risco durante o parto. Pessoas em estado terminal, né, para preparar realmente, porque ela não perde o caráter de preparar a gente para a Hum. morte, né? E se a pessoa recair, se a pessoa tiver a doença de novo, José, ela pode receber de novo a unção dos enfermos? Pode. Então, assim como a confissão, a Eucaristia, nós podemos receber mais de uma vez ao longo da vida, né? E daí, assim, é claro que ela, diferentemente de uma Eucaristia, por exemplo, é, se recomenda um pouco mais de tempo de se esperar entre uma unção e outra, né? Um pouco também para não banalizar um pouco o Banalizar. sentido da unção, né? Mas você pode receber. Uma outra coisa que a Bruna falou, só para deixar assim mais claro, que a Bruna falou assim, que qualquer batizado pode receber. Qualquer batizado, mas que ele tenha a ideia que tenha atingido tal uso da razão. Que tem então, porque como ela tem o caráter de penitência também, né? Então, por exemplo, ele fala, né? Por exemplo, ele fala que as crianças da Sagrada Unção, ela seja conferida desde que se tenha atingido o uso da razão. Ah, então criança menor, tipo, pequenininha não pode? Não, não pode receber? Geralmente não se recomenda, porque como ela tem um caráter penitencial também, sabe? É até Uhum. por isso que um diácono não pode dar unção dos enfermos, porque Ah, o diácono não pode perdoar os pecados. uhum. Não, não, Por isso que faz ele se sentido. reserva ao presbítero. E daí, por este caráter penitencial junto, que não é o principal, mas ele é como se fosse.
é É porque como não tem como desvincular esse ele não caráter é do esse, sacramento, não li, então né? por isso ali, e daí por isso que também há esse cuidado com o uso da razão. Uma pessoa, daí eu falo assim, uma pessoa que ela estiver sedada pode receber a unção dos enfermos? Pode, Uhum, pode, né? Então você, e daí você, claro, essa questão do perdão se entrega à misericórdia de Deus, né? uhum, Mas ela pode receber, se for o caso. Sempre se recomenda, principalmente, tentar ligar para a pessoa consciente, né? O mas se não é essencial. possível, né? Mas se não é possível se realmente se comprovar que se tipo que seria um desejo da pessoa, né? Que seus familiares Uhum, querem e se conforma se o ministro consegue ter uma confiança de que seria um desejo da pessoa. Por exemplo, se ela estivesse consciente, ela pediria ou gostaria de uhum, receber, né? Então, pessoa que talvez tenha uma sim. caminhada, uma coisa assim, ou nem precisa ser tanta caminhada, mas que seja um cristão. Então, mas não pode também A ir gente lá e sabe que é dar. católica, né? Que Então tem a não fé pode nisso. simplesmente assim, uma pessoa que ela talvez nem participava da igreja, a gente não sabe, talvez ali tudo, mas daí ela tá lá, tá inconsciente, e a família quer que receba, porque é a família que é católica, ou um familiar só que é católico, mas fica aquela coisa meio dividida, às vezes na família, uns são católicos, outros não, daí não se recomenda dar unção, porque por essa Uhum. questão de o risco também até de você banalizar o sacramento, né? É. Então, assim, basicamente, é qualquer pessoa batizada que cumpre o restante dos critérios. Isso, né? É. Então, e assim, e daí ele fala também, ele até indica, né? Que às vezes o sacerdote ele pode ser chamado para dar unção dos enfermos e de que ele chega, né? E ele pode chegar e às vezes chegar e antes dele aplicar a unção, a pessoa já faleceu, né? Então, e daí ele recomenda então que o ministro então só reze pela pessoa. E daí, mas se houver dúvida se essa pessoa já faleceu ou não, o ministro ele tem uma opção de ele conferir o sacramento, né, de acordo com tem uma questão específica no rito, para nesse caso, né? Então, tipo assim, de meio que é, é, seria o que a gente chama de admissão de um sacramento sob condição, né? Então, ele administra sob a condição de que a pessoa está viva ou não, sabe? Está viva de fato, né? O... Ah, a unção dos enfermos, por mais que a gente tenha colocado ali quem pode receber, é importante lembrar mais uma vez. Ela não tem caráter preventivo. Você não pode receber a unção dos enfermos para não ficar doente. Não é vacina espiritual. Agora, mas você pode, por exemplo, assim, receber a unção antes de uma cirurgia em que tenha um risco alto, né? Sim, Não não, não, mas é. é que Não, sim, sim, eu só tô mas falando que não é assim. para não. Sim, sim, não é para ler, mas eu só tô falando que assim, é só porque às vezes as pessoas também podem confundir com isso, sabe? É só para deixar mais Sim, claro. Eu não tô falando que o que tu falou tá certo, não é preventivo, mas eu tô é que falando se que você vai assim, passar algum risco, né? Se você vai passar algum risco, você pode. Mas se eu vou receber e eu tô com a minha vida aí plena, não vou passar por nenhum tratamento, por nada invasivo, só vou estar vivendo a minha vida, não pode receber. tá. Então assim, é aquela coisa, e tem que ser uma cirurgia que de fato vai ter um risco, né? Em Uhum. que ela é arriscada. Claro, toda cirurgia, os médicos vão dizer, né, que nunca é 100%, você pode ter um risco, uma coisa assim, mas é que a gente fala que a gente sabe que ela é uma cirurgia delicada, que ela tem bastante risco de fato, né? Por exemplo, Então, se a pessoa vai fazer um tratamento de canal, é uma cirurgia. Tu não vai receber um som dos enfermos para um tratamento de canal. exatamente, né? Ou uma cirurgia, você vai fazer uma cirurgia que você quebrou o pé, alguma coisa assim, não tem necessidade, né? Agora, de certa forma, já é Uma uma ponte cirurgia. patena, Não, uma cirurgia na coluna. e até as cirurgias que nós fizemos, Bruno, na época lá, porque era uma Sim. cirurgia, né, que podia ser, eu também fiz a cirurgia, eu ainda ganhei da Bruna por dois pinos, a Bruna tem os dela, eu ainda tenho os meus, eu fui 16, o meu foi 8 vértebras. O Pedro tá aqui do meu ladinho, ele levantou uma questão aqui. Se a pessoa for para algum lugar perigoso, tipo guerra? Não, Ah, não, não, tipo o pai dele, que ele falou, o pai dele era marinheiro, tipo o pai dele. não, Que
Não. Não, mas pirata daí a ameaça de morte não é de Não, doença. não, É não, o que porque eles não é de relacionado com a doença, né? É que assim, porque daí se entraria no que você falou, Bruna, caráter preventivo, sabe? O risco não está confirmado, porque a diferença da cirurgia é porque assim, o risco ele está de fato confirmado que existe o risco. Uhum. Entende? Agora, numa situação dessa, mas ela pode ir lá e nem passar nada, sabe? A gente não sabe, pode Sim. acontecer, sabe? Essa coisa de pegar É, porque uma daí entra doença. no perigo de banalizar o sacramento, né? Se fosse distribuído Isso, para isso. isso, né? Então, assim, né? Não, mas mas não é doença. Os Não é, piratas não são doença, Pedro. não é doença, não é doença. Não, o que se recomendaria é ele se confessar, né? Se confesse para Uhum. estar em paz, pede uma bênção, né? De maneira geral, mas não o sacramento da unção dos enfermos. Não é claro, então, ele vai lá, se confessa, porque daí entre os outros sacramentos para dar força, se confessa, a comunhão, pode pedir até uma bênção específica para o padre, né? Tem bênção para praticamente tudo Uhum. na igreja, então, e o padre ou o diácono, né? Que daí nesse caso pode ser uma bênção com o diácono mesmo, né? Uhum. Ele pode abençoar ali para que Deus proteja tudo, mas não se caracteriza o uso do sacramento da unção dos enfermos. Por causa assim de um risco por um acidente ou porque é perigoso o trabalho que você faz, nesse caso não se enquadra. Né? Como a gente já disse, o ministro é, o sacerdote, ou seja, o bispo ou presbítero, e daí o diácono não pode justamente porque tem essa questão, como eu já disse, atrelado a ela. é, o meu professor de liturgia, ele disse que é quase como que assim, é como se ele fosse um aspecto acidental, no sentido de que assim, não é o principal, não é o que de fato se pede principal, o que se pede é o conforto, cura, mas o que acontece, né, é também um perdão dos pecados, né? Uhum. Tá. O que que se requer, né? Então, utilizar do óleo, né? Que principalmente deve ser o Uhum. óleo de oliveira, de fato, né? E que É é cheiroso demais. e que ele é abençoado no, na missa do Crisma, né? Na missa do Cristo, abençoado pelo bispo, né? Quando ele abençoa os três óleos, né? O dos catecúmenos, do Crisma e o óleo da unção dos enfermos, né? É, e eu tenho uma coisa aqui, tipo assim, é uma coisa que não é comum, porque hoje a gente até faz bastante, mas em caso de necessidade, o presbítero ele pode, na própria celebração, dentro da celebração, ele abençoa o óleo para usar ali, né? Existe essa Tá, isso possibilidade. eu não sabia. Isso eu não Existe. sabia. Existe. Sabia que existe essa possibilidade, existe até pro óleo dos catecúmenos também, sabe? Pro batismo também. Uhum. Não, não Tecnicamente, sabia. Eu achei que era só o bispo mesmo que é, podia. É que assim, isso é um caso extremo que, tipo assim, provavelmente ele coloca essa possibilidade, porque a gente tá falando ainda uma coisa que veio da década de 60, porque hoje também tá muito mais fácil ali, você conseguir as coisas, você se deslocar, tudo, mas a gente tá falando ainda de um pensamento que vem de antes, e tipo assim, até por isso, porque muito longe, tudo, necessidade, às vezes era muito difícil você conseguir as coisas, Acabar de né? acabar. Década de 60 tava fresquinha a Segunda Guerra Mundial, né? Então, tipo, em contexto de guerra é muito difícil. Não, isso, e evoluiu muito os transportes hoje em dia, tudo, né? Também. Então, tudo isso. Mas assim, existe essa possibilidade, ele existe prevista até hoje, tanto do óleo dos catecúmenos, no batismo, quanto pro óleo do batismo. O único que não dá é o óleo do crisma, porque o óleo do crisma ele é consagrado, não só abençoado, né? Que tem essa diferença. O crisma não, mas os catecúmenos, quanto os enfermos, o, o ministro ele pode abençoar o óleo na hora, né? Mas daí é dentro do rito da celebração, né? Ele não pode abençoar num outro momento para guardar ou em outra missa, para tá. Então, daí a gente pode ir um pouquinho pro rito, né? É, então, o rito da unção dos enfermos, né? Então, é, ele começa, né? Então, com uma saudação, né? É, e daí ele tem um rito penitencial. Ele se recomenda, né?
grande dos padres que eu conheço, a maioria, eles gostam, né, de fazer, sempre que possível, fazer com a confissão junto. Não é Isso. obrigatório, mas você pode, se não é feita a confissão sacramental, é feito o rito penitencial. Aí que também vai uma coisa que é interessante, que é importante, é daquilo de quem pode receber. Então, assim, o sacramento da unção dos enfermos, então, assim como outros sacramentos, quem por algum impedimento, né, por uma questão de uma segunda união, alguma coisa assim, não pode receber o sacramento da unção dos enfermos, tá? Sim. Porque ele é o sacramento, eles têm esse caráter penitencial também, de perdão dos pecados, então ele não pode, né, aqueles que estão impedidos de alguma forma de participar sacramentalmente, então não podem receber a unção dos enfermos, né? Ah, e nesse caso que o padre fala, tu pode convidar, o padre pode ir lá e dar uma bênção e rezar pela pessoa, tudo tal, 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 mas ele não pode administrar o sacramento da unção dos enfermos, né? Ele pode rezar e levar o conforto espiritual de alguma forma, mas não o sacramento da unção. Então é importante deixar claro, né? Porque senão, às vezes, sempre pode ter essas confusões, né? Então a pessoa Sim. não pode, numa situação dessa, receber a unção dos enfermos. Então a gente tem o rito penitencial, né? Que pode ser ou a confissão sacramental ou o rito penitencial. Daí vai ter a leitura da Sagrada Escritura, né? Em que pode ter uma pequena homilia, né? Se necessário, pequenas palavras, né? Do padre de acordo, né, com a Sagrada Sim. Escritura, né? É, e que são palavras que tem, né? A principal que ele cita, né? A primeira que ele cita como sugestão é a passagem da cura do servo do centurião, né? Que o servo fala assim, Uhum. Senhor, não sou digno de entrar em minha casa, mas diz uma palavra, o empregado ficará curado, né? Mas tem outras passagens também que são colocadas. Daí, é, e daí tem o rito da unção em si, né? Que tem uma ladainha, né? Que ela pode ser rezada antes ou depois da unção, né? Em que basicamente são feitas algumas preces, né? Invocando, né? Pela pessoa, né? Invocando para que liberte do mal, que liberte dos sofrimentos, né? E já lembrando também dos outros doentes, né? Não só os que estão ali, tudo. Uhum. Daí vem, no rito, ele traz a possibilidade, como eu disse, da bênção do óleo, né? Que se tiver necessidade, ou então, né, ele daí vai, no outro caso, se já foi abençoado, ele vai já direto para a oração da ação de graças, né, em que ele faz uma ação de graças, né, e daí a sagrada unção em si. Né? Então, o rito hoje ele prevê que vocês unge a pessoa na fronte e nas mãos, né? Isso. Que é dizendo, né? Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo. Resposta amém. E daí, para que liberte dos teus pecados, ele te salve na sua bondade, alivie os seus sofrimentos. De novo, amém. Né? Bom. E daí depois a oração com a imposição de mãos, né? Que daí ele faz, né? A oração pedindo, né? A cura, os sofrimentos, sarar as feridas, tudo. E também nessas orações, elas têm algumas possibilidades também de acordo com a situação específica da pessoa, né? Então, ela tem pelos que de idade avançada, né? Então, que daí ele vai falar que daí, por exemplo, da oração, a oração pelo doente de idade avançada, ele fala, olha, Senhor, o vosso servo, debilitado pela idade, que pede a salvação da alma e corpo. E daí ele não fala diretamente de uma doença, porque às vezes ele está idoso, mas ele está aparentemente bem, está bem naquele momento, né? Então, daí, Sim. claro que daí sempre tem isso, né? Então, ele tem para aqueles que estão em grande perigo, né? E tem a específica para aquele que recebe a unção e o viático, né? Uhum. Ou seja, que vai receber a comunhão junto e que está em sofrimento, que é essa ideia. E não só, tipo, porque assim, a pessoa pode estar habilitada a receber pode precisar de participar de uma missa, receber o são dos enfermos e receber a comunhão também, mas não necessariamente como um viático, já como preparação para a passagem dela, né? Então tem essa diferença, né? E tem também para aqueles que estão em agonia, né? É,
Para que então que ele até então essas do viés de agonia ele já até expressa na própria oração também essa ideia já da entrada na vida eterna, né? É. É, E isso. Eu, assim, minha experiência, né, o padre conversa, por mais que eu não estivesse correndo um risco iminente de morte, mas eu ia passar por uma cirurgia grande, tudo, né? tava muito tempo no Então, hospital também, né? Tava muito tempo no sabe, hospital. exato. Então, assim, tipo, tem uma conversa, assim, de um preparo para se acontecer, que a gente consiga se entregar em paz para Deus, né? Morrer com tranquilidade, né? É. E aí depois vem esse negócio do rito com o Pai Nosso e que se for comungar é dada a comunhão, então depois do Pai Nosso, né? Daí com o rito da comunhão, tudo certinho, né? Ou senão se reza só o Pai Nosso e para a bênção final, né, do sacerdote, né? E essa unção ela pode ser dada na missa, né? Então é possível Uhum, fazer a missa com São dos Enfermos. Tem locais onde tem essa prática de às vezes, tipo, uma vez por mês, né? Você fazer a missa com o rito da unção, né? Nos enfermos. uhum, É, é problemático, eu vou dizer assim, que infelizmente tem lugares que padres que fazem, tem pessoas que às vezes incentivam e pedem para eles fazerem, que às vezes você usar, ah, não, porque é só um óleo abençoado que a gente vai ali, que não são dos enfermos, né? uhum. Tipo assim, é muito problemático. Os unções que nós temos de óleo são três e para situações específicas ligadas ao sacramento: o óleo dos catecúmenos, do crisma e da unção dos enfermos. É um negócio muito sério. Quando se começa a É, colocar outros óleos, eles, ele ajuda muito a criar uma confusão, sabe? Uma confusão do que é sacramento, do que não é, sabe? Então, eu acho que sempre tem que se tomar muito um, cuidado, né? um perigo também que eu já vi fazerem, né, infelizmente, é de molharem, tipo, um cotonete e deixar a pessoa levar o óleo para casa, sabe? E, tipo, não, gente. Sabe? É como se, tipo, deixasse molhar uma colherzinha e levar um pouco de sangue da Eucaristia para casa. Então, ele tem de o rito de unção na missa, mas às vezes para uma pessoa, no lugar adequado, tá, tá, que pode ser até às vezes na casa do doente, no hospital, você fazer a missa junto. E tem essa celebração da unção em grande concentração de fiéis, né? Que pode ser até na paróquia, ou pode ser até às vezes, por exemplo, numa missa num hospital, sabe? E que você vai, faz a missa no hospital e dá a unção dos enfermos para várias pessoas dentro do rito da Santa Missa, né? Então, né? Mas sempre tem que se tomar cuidado. E também, mesmo nessas que são oferecidas, às vezes, quando uma paróquia oferece, sei lá, uma vez por mês, para totalmente o padre faz isso, também, às vezes, é importante ter essa catequese para que quem vá buscar entenda-se que é, é quem tem uma necessidade de fato, né? Naqueles casos que a gente citou, né? E não só porque, tipo, como eu disse assim, vou ali porque daí. é, pô, tô ficando gripado bastante, vou ali receber o som dos enfermos. Não, não é assim, gente, tá? Então, é uma doença séria, uma doença. É doença séria. A questão de idosos que podem receber, por exemplo, que eu já vi isso daí, a orientação nessa catequese. Tem a missa todo mês. O idoso não pode receber todo mês só por ser idoso, né? É, Então, tipo, ele vai receber e vai ir nas outras missas, vai, né? Vai vai comungar, vai estar em participar? comunhão com a igreja, vai participar de tudo, mas não vai receber a unção dos enfermos. Aí, sei Isso. lá, dali um ano ele recebe de novo. É, ela 6 É, meses, sei lá, pode ser, ou um ano, mas assim, esperar um mas não pouco, vai né? ser Então, todo mês. é isso, não é Isso. ser direto, né? E até coisa assim, claro, e sempre vai da consciência da pessoa, né? Às vezes a pessoa pode estar visivelmente bem, mas ela tem uma doença que ela tá fazendo um tratamento que os outros não sabem, e se você sabe, e aquilo, na dúvida, converse sempre também com o sacerdote, procura, tal, 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 né? E se às vezes não se enquadra para ali, claro, você pode pedir uma bênção de alguma outra forma, você pode rezar, a Exato. própria Eucaristia nos dá uma força também, tudo, mas lembrando, o sacramento da unção dos enfermos A, é para isso a específico. bênção presbiteral, ela já nos traz uma força muito forte, então simplesmente pedir a bênção pro padre Ou já até pro tá bom. diácono, porque se for uma bênção, pode ser pro diácono Pro também, diácono também. tá? É que a gente tá Vamos. falando de missa, eu fiquei com o Sim, padre na sim. cabeça. Né? Mas o diácono, também, gente, não tenho medo de pedir a bênção, tá? Peça a bênção. Então,
É, isso. Eu acho que é isso, né, Bruna? É isso. Então, vamos Então, agora para as nossas dicas culturais? uhum, Então, vamos lá. Antes da dica, vou. Dicas e recadinhos, Bruna. Antes de dar as dicas, quero mandar um abraço para Isabelle Siqueira. Acho que a gente vai começar a citar agora de vez em quando, que ela mandou uma mensagem bem bonita pra gente lá no Instagram, agradecendo. Não vou ler inteira, até porque também como foi no privado, né? Mas ela mandou lá, então, quando vocês mandem comentários pra gente aí todas, às vezes a gente vai ali comentar, né? Mas ela mandou a mensagem lá, agradecendo pelo nosso trabalho, então um abraço aí pra Isabelle Siqueira e que Deus abençoe aí na sua caminhada. Então, mandem aí mensagens pra gente, quem sabe a gente vai começando a ler aos pouquinhos. E agora sim, Bruna, qual é a sua dica? a minha dica, eu vou indicar dois filmes, tá? Um que talvez eu já tenha indicado em algum outro momento do podcast, mas aí já vai fazer muito tempo, que é Molokai, a Ilha Maldita, que não é um filme de terror, gente. É um filme sobre um santo, tá? Molokai era um leprosário e é um padre que ele é enviado para dar o sacramento para os leprosos, mas ele contrai lepra e não pode mais sair da ilha, É, né? Então é um padre que ele fica sem acesso aos sacramentos para ele, né? Que é um padre que não pode se confessar, não pode ter contato com o mundo externo. E é um santo, né? São Simão, é maravilhosa a história. E São, aí é pela São questão Simão do não, valor né, do Bruna? sacramento. São Simão não, né, Ah, Bruna? São Simão não é não, São né? Simão? São Pedro É Damião? São Simão. São Pedro Damião, o que eu falei São Simão? Tô meio louca. É São Pedro. É São Pedro Damião, pô. É São Pedro Damião, É né? Santo Antônio Não, do não é São Pedro Vaqueiro. Damião, não. Não, não é Pedro Damião. Não, peraí. É São Damião só, né? É São Damião. Calma. É Agora São vamos Damião de pesquisar, calma lá, Molokai. gente. É porque tem o São Pedro Damião, mas São Isso. Pedro Damião. É São Damião de Molokai, que é Damião, o São Damião leproso, né? Também falado, né? São Damião, Isso. né? É uma história lindíssima. Sim, muito bonita mesmo. E vou Principalmente assistam indicar o filme mais também. antigo, tá? Porque tem um mais recente que até que é legalzinho, mas o antigo é mais bonito. Não, o antigo é mais bonito. Tem de graça no YouTube, então nem precisa se preocupar. Se não me engano, tá dublado no YouTube, então também nem precisa se preocupar muito. E também no YouTube tem um filme não, é uma minissérie em 2 episódios sobre Paulo VI. E é muito lindo, porque mostra ele desde padre, né? Mostra ele já padre, e todo o caminho dele até se tornar papa, e daí ele como papa. Né? E é muito lindo também. E é isso. É. E, bom, eu vou Ah, indicar. Pode ir. mais uma coisinha. E queremos, por mais que seja um pouquinho atrasado para quando esse episódio sair, mas queremos dar parabéns pro agora diácono Gabriel Bach, que já gravou algumas vezes conosco e que foi ordenado dia 23 de maio. no dia 20, né? No último dia 23 de maio, ele foi ordenado diácono e estamos muito felizes por essa nova vocação na nossa igreja. Então, aí, nossas orações pro Diácono Gabriel. E em breve, né, em novembro, vai ser ordenado presbítero. E eu vou indicar dois livros, o livro que eu tô lendo atualmente, eu não terminei ainda, mas é O Diálogo, de Santa Catarina de Sena. É muito forte, muito profundo. Uma leitura bem pesada. Eu até digo assim, ela é muito boa, mas ela não é necessariamente para iniciantes, tá? Porque ela é bem pesada, bem profundo, assim, logicamente. E eu vou também. Meu livro que se chama. Eu já indiquei. Eu lembro que eu indiquei uma vez, passado, mas que é Espiritualidade, de Jean Paul Simard, em que ele trabalha os recursos da alma para a cura dos sofrimentos e das doenças, né? Então, e ele trabalha, né, uma ideia, uma antropologia teológica de tudo assim, é muito interessante, muito bonito. É um livro pequeno, mas muito profundo, tá? De como que a espiritualidade pode atuar, né? É, em auxílio à medicina, sempre junto, né? Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico, né? Mandem pra gente os seus testemunhos,
Nos deem um apoio nas suas palavras também nos fortalecem para continuar com o podcast. E também, para explicar, porque tem algumas pessoas que vieram perguntar, infelizmente, alguns episódios nós tivemos que tirar do ar por ter probleminhas com o áudio e direitos autorais, né? Então a gente teve que retirar e está sendo consertado para voltar esses episódios. Principalmente, para quem olhar, vai perceber que sumiu o episódio do... O quinto episódio do Vigário de Cristo. Então esse é o primeiro que a gente vai tentar voltar, tá, gente? Mas não, É, não tá perdido. A gente vai voltar com o episódio. a gente vai voltar com eles em breve, tá? Então, estamos dando jeitinho. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.